Há pouco o Dávila mencionou um crime que é muito comum aqui em São Paulo, né? Os roubos e furtos de celulares. Enfim, a gestão de Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite, na Segurança Pública de São Paulo, conseguiu reduzir em 62% o número de roubos e furtos de celulares no período de pré-carnaval aqui no estado. Segundo a pasta, a Polícia Civil registrou 880 casos no último sábado e domingo, números bem abaixo dos 2.300 que foram registrados nos dias 2 e 3 de fevereiro do ano passado. A capital paulista acompanhou a queda nesses registros com a gestão de Ricardo Nunes, ressaltando que 590 roubos e furtos foram registrados contra 1.508 crimes desse tipo no ano passado. Segundo a secretaria, as vítimas que tiverem os seus aparelhos recuperados serão acionados para comparecerem às unidades da polícia, às delegacias. Você, Dávila, uma queda substancial, né? Mais de 60% no número de crimes desse tipo, né? Roubos e furtos de celulares. E esse é um período em que aqueles que gostam de carnaval precisam ficar muito ligeiros, espertos, né? Tem que guardar os celulares. Naturalmente, se a polícia der aquela colaborada, sempre fazendo monitoramento dos blocos, dessas festividades nas ruas, isso ajuda e muito. É verdade, Canato. É bom sempre saber que a polícia está prendendo mais e combatendo o furto, mas o problema é que as pessoas na rua não sentem isso, elas sentem que as coisas continuam muito violentas. Aliás, a sensação é que o crime vem escalando, porque agora esses bandidos não estão mais roubando celular, eles estão passando fogo nas pessoas, eles estão atirando e matando as pessoas. Então já não é mais só a perda do celular, é a perda de vidas. Mota acabou de registrar um caso bárbaro em São Paulo e horas antes o motociclista foi assassinado. E os dois, pelo mesmo motivo, roubo, furto, latrocínio, seguido de tentativa de assassinato. E um matou, né? Então, assim, veja que absurdo que a situação está. Então, hoje, parece que o crime está muito chateado com as prisões e queda de furto e prisão de bandido importante, então está mandando atirar nas pessoas também. Então, isso está aumentando o pânico das pessoas. Portanto, a estatística é boa, mas ela não reflete a percepção da realidade do paulista e do paulistano. É uma situação muito difícil. Delegado Palumbo, claro que essas festividades de rua, todas as pessoas costumam andar com o celular, gostam de tirar fotografias, registrar os momentos alegres, mas também é um momento que os malandros fazem a festa, né? E claro que a Segurança Pública de São Paulo, na tentativa de coibir esse tipo de crime, conseguiu identificar muitos bandidos e houve uma redução brusca de 2024 para 2025. Mas é um desafio permanente, né? Isso nunca acaba. Sim, Caniato, é um desafio permanente, né? Infelizmente, nessa época de carnaval, esses crimes, principalmente o furto, aumenta demais. Esses bandidos se infiltram nesses bloquinhos de carnaval e acabam levando aí centenas, dezenas de celulares. É muito importante que a Polícia Civil, principalmente, faça operações com policiais disfarçados de folião, com alguma fantasia, para poder efetuar a prisão. E aqui, se vocês me permitem, a enorme audiência do programa, o celular que é roubado, furtado ou extraviado, quando a polícia apreende esse celular na mão de um criminoso, ela consegue identificar se esse celular é produto de roubo ou de furto através do número de e-mail, que é a identificação, como se fosse o chassi do celular, como se fosse a placa. E é muito fácil o nosso telespectador e ouvinte descobrir esse número de chassi. É só digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vou repetir, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vai aparecer imediatamente no seu visor do celular o número de e-mail. O que você faz? Dá um print e manda para alguém da sua confiança. Caso você tenha celular roubado ou furtado, é este número que você vai apresentar na delegacia e é através deste número que a polícia vai localizar você. Tivemos aqui um caso de um de um comentarista da Jovem Pan, o Felipe Monteiro, que teve o celular furtado e a polícia conseguiu localizar, e localiza através do número de e-mail. Então, isso é muito importante. Como diz o Dávila, quando cai a estatística, todos nós ficamos felizes.
mas eu gostaria também que tivesse uma estatística de quantas pessoas não efetuam o boletim de ocorrência. Quantas pessoas que vão procurar uma delegacia, a delegacia está fechada à noite. Agora, nesse exato momento, 7h16. Se alguém for roubado aqui na região de Perdizes, Lapa, o 23DP está fechado e o 7º DP está fechado. Aí você pega uma pessoa simples, ela não vai se deslocar 10 quilômetros para fazer um boletim de ocorrência. E se for uma pessoa sem instrução, ela vai ter uma enorme dificuldade de fazer o boletim de ocorrência. E isso, obviamente, faz com que os índices caiam. E aí eles vão falar, não, fica um policial na delegacia para tomar conta do prédio. Mas não é como antigamente, quando ficava um delegado, 2 investigadores, um escrivão e um carcereiro, que hoje é o agente policial. Então nós precisamos repor esse contingente. O governo do estado está repondo? Está. Mas isso tem que ser feito de uma maneira muito mais rápida. Afinal de contas, não é só celular. As pessoas estão roubando aliança, estão espancando as pessoas, estão maltratando, humilhando, como aconteceu e todos nós aqui noticiamos, inclusive no Pingos nos I, onde uma médica praticamente foi torturada porque estava sem o seu celular e eles optaram em levar a aliança que não saía do dedo dela há mais de 30 anos. Isso não pode acontecer na cidade mais rica do país. Antes de passar para o Mota, rapidinho, delegado Palumbo, o Dávila comentou o seguinte, que agora os bandidos não ameaçam mais, eles já chegam passando fogo, disse o Dávila. E muitos perceberam que o episódio que envolveu o instrutor de ciclismo no Parque do Povo fugiu àquela cena tradicional que nós acompanhávamos nos telejornais, né? Da câmera de segurança que grava a chegada do motociclista apontando a arma, fazendo a ameaça e subtraindo os pertences daquele pedestre ou então daquele motorista de carro. Conta pra gente, houve algum tipo de alteração na maneira como as facções criminosas orientam os seus soldados do crime? É isso mesmo? Eles estão chegando atirando? Caniato, o bandido, o criminoso, inclusive dentro da cadeia, vê YouTube, assiste TV e muitos, inclusive, agora devem estar aí ligados na Jovem Pan em diversos canais. Quando eles percebem que os nossos líderes máximos da nação estão querendo implementar, por exemplo, o pena justa, quando eles percebem que eles se vangloriam de soltar 50% dos presos na audiência de custódia, quando eles percebem que essas autoridades falam que não se pode odiar o preso e que a gente tem que soltar, o que eles pensam? Esse mesmo ladrão, 157, que está aí na pista, como a gente costuma dizer, roubando, ele fala assim, se lá em cima estão falando tudo isso, é porque a gente pode deitar e rolar. Se fosse igual em El Salvador, eu duvido que nós teríamos tantos roubos, furtos, massacre, tortura, porque é um massacre. Quando você pega uma médica, por exemplo, sendo torturada daquele jeito, ela nunca mais, possivelmente, vai se recuperar na vida. Todas as vezes que ela for correr, ela vai ficar em desespero a hora que ela vê uma moto. E isso, ela nunca mais vai se recuperar. Enquanto o bandido é solto e vão oferecer para ele um cafezinho. Ou então vão chegar na audiência de custódia, que ele vai estar com aquela cara de coitadinho, falando, solta a audiência dele, afinal de contas nós temos que humanizar. Olha, não dá, né? Fica muito difícil. As nossas autoridades lá em cima não estão ajudando muito, Caniato. Pois é, a gente teve essa percepção de que alguma coisa foi alterada na operação desses criminosos aqui em São Paulo, mas o Felipe Gustavo mandou uma investigação, um texto de uma investigação aqui, Mota, que no Rio de Janeiro, investigações da Polícia Civil Fluminense identificaram justamente uma mudança de postura em relação às abordagens dos criminosos nesse tipo de crime no Rio de Janeiro. A facção criminosa que comanda grande parte do estado teria dado a seguinte ordem: se não entregarem o celular, pode atirar. Pelo menos as interceptações telefônicas identificaram esse tipo de ordem dos cabeças da facção criminosa que comanda grande parte do crime no Rio de Janeiro. Enfim, Mota, a situação muito delicada que envolve não somente o carnaval, que é um momento que os malandros fazem a festa, mas não adianta. O ano inteiro a população tem que se preocupar e fica com medo quando põe o pé na rua. Caniato, quem estuda um pouco o assunto segurança pública tem medo o tempo inteiro. O que acontece com a pessoa comum, normal, cidadão comum, ele vai muito
pelo que a mídia está dizendo. Então, há épocas em que a mídia não fala de crimes, né? Há épocas em que outros assuntos dominam a pauta. A gente fala de algum escândalo de corrupção, a gente fala de um impeachment, a gente fala da guerra da Ucrânia, mas entra dia, sai dia. Morrem mais de 100 pessoas assassinadas no Brasil. E alguns desses crimes são cometidos com requintes de crueldade. São coisas que a gente não tem nem como comentar aqui nesse programa. Esses crimes acontecem todos os dias. Eles só não chegam ao conhecimento da maioria das pessoas. Então, esse sentimento de insegurança que o brasileiro tem, e olha, eu conheço o Brasil lá do sul, onde eu estive há pouco tempo, até o extremo norte. Com pouquíssimas exceções, o brasileiro vive com medo. O que o brasileiro mais faz é parar no sinal e ficar olhando para um lado, olhando para o outro, esperando aquela batida de arma na porta, no vidro do carro. Então, esse sentimento, é importante a gente dizer isso aqui. Ele se origina da decisão que o Estado tomou de deixar de ser uma ameaça para o bandido. O Estado brasileiro acredita na pena justa, acredita que é preciso humanizar o tratamento dos pequenos delitos. O Estado brasileiro já disse que não tem nada demais o garoto roubar um celular, ele só quer tomar uma cerveja. O Estado brasileiro criou a audiência de custódia. O Estado brasileiro criou a progressão de regime. O Estado brasileiro faz tudo para que o criminoso não seja preso e, se ele for preso, para que ele saia o mais rápido possível. Não interessa, o Estado brasileiro não se importa com quantas vezes aquele criminoso já foi preso. Ele pode ser preso 100 vezes. Para a cabeça das pessoas que comandam o Estado brasileiro, ele pode ser ressocializado e ele sair na saidinha ajuda nesse processo. Então, essa é a origem do sentimento de medo que hoje é o definidor da nossa brasilidade. É preciso a gente enfatizar isso. Não é falta de policiamento, não é a decisão do comando disso ou daquilo, de fazer isso ou fazer aquilo. Nada disso teria nenhuma importância se o criminoso que matou alguém fosse preso no Brasil e ficasse 30 anos na cadeia. Quando ele saísse, ele já não seria mais ameaça para ninguém. Os outros amigos dele, que estavam pensando em entrar na vida do crime, mudariam de ideia. Olha, eu acho melhor a gente escolher outro caminho. Professor Perichiquida, que eu entrevistei no Conexão Mota, fez inúmeros trabalhos científicos com criminosos brasileiros. Ele fez um trabalho recente com criminosos presos no estado de São Paulo. É um trabalho científico que está disponível na internet. Tá, os dados, a metodologia. Ele identificou entre os criminosos que ele estudou no estado de São Paulo que a renda média que esses criminosos obtinham com o crime era de R$46 mil. Como é que você convence um sujeito que roubando, sequestrando, assaltando ganha R$46 mil por mês? Como é que você convence ele que é melhor ele aceitar um emprego de R$1.000 e poucos para viver uma vida honesta? Só há um jeito: dizer para ele, olha, essas serão as consequências de você correr atrás desses R$46 mil. No Brasil, essas consequências não existem. E que o nosso espectador e o nosso ouvinte saiba disso. Isso é uma política de Estado. A gente estava falando aqui há pouco sobre o pena justa. Pena justa, o SUS da segurança pública, essa história da saidinha não pode valer para quem já está cumprindo. Tudo no Brasil colabora para incentivar o criminoso.